A chuva caía como lâminas afiadas sobre a ponte 25 de Abril, e João sentia o coração pulsar no ritmo das ondas furiosas do Tejo abaixo. Com um último olhar para as luzes tremuluzentes de Lisboa, ele escalou a grade enferrujada, o vento uivando promessas de esquecimento eterno. Mas no instante em que seus pés deixaram o metal, uma mão invisível o agarrou pelo casaco, puxando-o de volta à escuridão da vida que ele tanto desprezava. Lisboa, 2015. João tinha 22 anos quando tudo desabou. Filho único de uma família de classe média em Alfama, ele crescera entre as vielas estreitas, onde o fado ecoava como um lamento ancestral e os azulejos das paredes contavam histórias de amores perdidos. Seu pai, Manuel, era um homem de ferro forjado, dono de uma pequena oficina de reparos navais no cais do Tejo, com mãos calejadas que moldavam o aço como se fosse argila, mas que tremiam de raiva ao menor sinal de fraqueza. A mãe, Isabel, uma costureira quieta, tecia sonhos em retalhos de pano, mas seus olhos sempre carregavam o peso de silêncios não ditos. João era o orgulho deles, o menino que devorava livros na biblioteca municipal, que sonhava em estudar literatura na Universidade de Lisboa, que ria com os amigos nas esplanadas do Chiado, bebendo sagres geladas sob o sol implacável do verão português. Mas João guardava um segredo que ardia como brasa sob a pele. Desde os 16, ele sentia um puxão inexplicável pelos garotos da escola, pelos contornos suaves de rostos que não se pareciam com os seus. Noites inteiras ele se perdia em pensamentos proibidos, imaginando toques que o faziam curar de vergonha e desejo. Ele o negava, enterrava sob camadas de orações na igreja da Sé e piadas forçadas com os colegas. Até que, aos 20, em uma festa de São João nas ruas de Alfama, ele beijou Pedro, um turista espanhol de olhos castanhos e sorriso fácil. Foi um beijo breve, roubado atrás de uma barraca de sardinha assada, mas o suficiente para incendiar o mundo. Pedro partiu no dia seguinte, deixando João com o gosto de sal e arrependimento. Mas o beijo não se apagou. Dias depois, Manuel encontrou uma mensagem no celular do filho, uma foto inocente de dois garotos de mãos dadas, enviada por um amigo em solidariedade. O inferno se abriu. Manuel explodiu como uma granada, os punhos cerrados batendo na mesa da cozinha enquanto gritava versos da Bíblia que ele mal conhecia. Isto é doença. Pecado contra Deus e contra mim. Isabel chorava em silêncio, implorando por misericórdia, mas Manuel era implacável. Ele arrastou João para o consultório de um especialista que prometia curas milagrosas, um homem de terno amarrotado em um prédio decadente no bairro Alto, que cheirava a incenso e desespero. Os tratamentos começaram naquela mesma semana. Horas intermináveis de sessões onde João era amarrado a uma cadeira, forçado a assistir vídeos de casais heterossexuais enquanto o terapeuta murmurava mantras de normalidade. Choques elétricos leves nos pulsos quando seus olhos desviavam, injeções de calmantes que o deixavam zonzo e vazio. Manuel pagava tudo com o suor de suas noites no cais, convencido de que estava salvando a alma do filho. Tu vais ser homem de verdade, João. Ou eu te mato antes que o mundo te mate. As palavras ecoavam nas noites em que João se trancava no quarto, cortando os braços com uma navalha escondida para silenciar a dor que não cabia em lágrimas. Meses se arrastaram como correntes. João perdeu peso, os olhos afundados como poços secos. Seus amigos da universidade, os poucos que sabiam, tentavam ajudar, mas ele os afastava com mentiras sobre problemas familiares. Pedro, o espanhol, mandava mensagens esporádicas de Barcelona, mas João as deletava, temendo que o pai as visse. Isabel, em raros momentos de rebeldia, deixava bilhetes na gaveta dele: meu menino, resiste. O amor verdadeiro não se curva. Mas o medo acalava, e ela voltava a ser sombra. Um ano depois, o colapso veio. Durante uma sessão particularmente brutal, o terapeuta injetando algo que fazia as veias queimarem, João ouviu um clique na mente. Ele se soltou das amarras fracas, socou o homem no rosto e correu para a rua. O ar de Lisboa o recebeu como um tapa, o sol do meio-dia cegando enquanto ele vagava pelas ruas do Rossio, sem rumo, sem nada além de uma mochila com roupas e o passaporte. Ele pegou um trem para o Porto, depois outro para o Algarve, trabalhando como garçom em bares de praia, dormindo em hostelos fedorentos. Anos se passaram assim, uma fuga em zigue-zague pelo país, de Faro a Coimbra, mudando de nome, de identidade, como um fantasma em terras portuguesas. Em 2020, aos 27, João estava de volta a Lisboa, mas irreconhecível. Cabelos longos e desgrenhados, barba por fazer, tatuagens escondendo cicatrizes nos braços, símbolos de resistência que ele rabiscava em noites de insonia. Ele morava em um quarto apertado no cais do Sodré, perto do Tejo que tanto tentara anos antes. Trabalhava como barista em uma cafeteria moderna no bairro Alto, servindo lates para turistas e locais que riam de anedotas sobre o clima imprevisível. Ali, entre o vapor das máquinas de expresso e o burburinho de conversas, ele reconstruiu pedaços de si.
Leu livros proibidos na juventude, obras de autores que era como José Saramago reinterpretado através de lentes modernas, ou contos de amor em A Paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, que ele devorava em edições usadas de sebos no chiado. Mas o passado era uma âncora. Pesadelas o acordavam suando, revivendo os choques, o olhar de ódio do pai. Ele evitava relacionamentos, contentando-se com flertes casuais em apps de namoro, que terminavam antes de começar. Não mereço isso, murmurava para o espelho rachado, traçando as linhas de exaustão no rosto. Seus únicos aliados eram os poucos amigos que restavam, Ana, uma ativista lésbica que organizava marchas do orgulho em Lisboa, e Rui, um transgênero artista de rua que pintava murais de arco-íris nas paredes de Belém. Eles o arrastavam para cafés no Terreiro do Paço, forçando-o a rir de piadas sobre políticos conservadores, mas João sempre se retraiu, como uma concha fechada. Foi Ana quem o incentivou a buscar ajuda profissional, não os charlatães do passado, mas uma terapeuta de verdade, doutora Sofia, em uma clínica no Príncipe Real. Nas sessões, sob o teto de vigas expostas e plantas penduradas, João desenterrou o veneno. Seu pai agiu por medo, João. O medo dele, não o seu amor por você. As palavras eram bálsamo, mas também faísca. Aos poucos, ele começou a planejar, documentos antigos, testemunhas das sessões, artigos sobre terapias de conversão ilegais em Portugal desde 2018. Eu posso processá-lo, disse ele uma noite, voz trêmula, enquanto Ana acendia um cigarro no terraço do apartamento dela, vendo as luzes do castelo de São Jorge piscarem. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio antes. Naquela noite chuvosa de outono de 2025, quando a ponte o chamou de volta, João não esperava salvação. O homem que o puxou, alto, com cabelos cacheados molhados colados à testa e olhos verdes como o mar de Cascais, era Miguel. Um pescador de 30 anos do bairro de Alcântara, com mãos fortes de quem puxava redes há décadas e um sorriso que cortava a tempestade. Ei, irmão, a vida é mais dura que isso, murmurou ele, envolvendo João em um casaco impermeável enquanto chamava a ambulância. No hospital, entre soros e perguntas de enfermeiras, Miguel ficou ao lado, contando histórias de tempestades no Tejo que afundavam barcos mas poupavam almas teimosas. Dias viraram semanas. Miguel visitava o quarto de João no hospital, trazendo pastéis de nata quentes da confeitaria Pastéis de Belém e jornais amassados com notícias de futebol, o Benfica ganhando de virada, como se o universo conspirasse por milagres. João, ainda fraco, ria pela primeira vez em meses, os sons e quando como sinos partidos. Por que você se importa? Perguntou ele uma tarde, o sol filtrando pelas cortinas brancas. Miguel deu de ombros, olhos desviando para o Tejo lá fora. Porque eu já pulei uma vez. E alguém me salvou. Agora é minha vez de pagar a dívida. Miguel era um enigma. Viúvo precoce, sua esposa morrera em um acidente de carro 5 anos antes, deixando-o com uma filha de 4 anos, Clara, que ele criava com a ajuda da avó em uma casa simples perto do Mosteiro dos Jeronimos. Ele falava pouco de si, mas suas ações gritavam, consertava a bicicleta velha de João, cozinhava bacalhau à brasa em noites de folga, levava-o para passeios de bonde pelo bairro da Graça, onde o horizonte de Lisboa se desdobrava como um tapete de telhados vermelhos. Havia uma tensão no ar entre eles, um fio invisível que se esticava a cada olhar prolongado, a cada toque acidental. João sentia o peito apertar, o desejo antigo ressurgindo como uma maré alta, mas o medo paralisava. Ele não é como eu, repetia para si, ignorando os olhares que Miguel lançava quando achava que ninguém via. Um mês após o resgate, veio o primeiro conflito. Em uma feira de domingo no mercado da Ribeira, entre barracas de queijos e vinhos do Douro, Miguel confessou. Eu te vi naquela ponte e pensei, este rapaz carrega o mesmo peso que eu carreguei depois dela partir. Mas João, eu sinto algo mais. Algo que me assusta. As palavras saíram baixas, abafadas pelo burburinho de vendedores gritando promoções. João congelou, o copo de vinho tinto tremendo na mão. Você não entende, Miguel. Eu sou quebrado. Meu pai me destruiu por causa disso. Ele fugiu dali, deixando Miguel entre as multidões, o coração martelando como tambores de uma procissão. Os dias seguintes foram um vórtice de silêncio. João se trancou no quarto, ignorando chamadas, mergulhando em memórias que o sufocavam. Flashbacks das sessões, o zumbido da eletricidade, o cheiro de ozônio queimado, o riso falso do terapeuta. Ele ligou para Ana, voz embargada, eu o afastei. Como sempre faço. Ana, prática como sempre, o arrastou para uma marcha do orgulho no Rossio, bandeiras arco-íris tremulando ao vento de verão, discursos e quando sobre direitos conquistados e batalhas por vir. Ali, entre milhares de vozes unidas, João sentiu um vislumbre de pertencimento. Mas Miguel não apareceu, e a ausência doía mais que qualquer rejeição. Então, o inesperado,
Uma carta chegou pelo correio, selada com cera vermelha como nas novelas antigas. Era de Manuel. Volta para casa, filho. Teu lugar é aqui. Eu mudei. João rasgou o papel, mas as palavras se cravaram como espinhos. Mudado. Depois de anos de silêncio radioativo. Ele confrontou a doutora Sofia na sessão seguinte. Ele quer me manipular de novo. A terapeuta, com sua voz calma como o mar de Sintra, sugeriu, talvez seja a hora de enfrentar, não fugir. O processo contra ele, avance. Reclame sua voz. Incentivado, João contratou um advogado através de uma ONG que era em Lisboa, um homem magro chamado Vasco, com óculos de armação fina e um sotaque domingo que cortava como faca. Eles reuniram provas, relatórios médicos falsos, testemunhos de ex-pacientes do terapeuta, agora preso por fraudes, até áudios gravados secretamente anos antes. O caso ganhou tração na mídia local, filho processa pai por terapias de conversão, uma batalha pela dignidade em Portugal. Repórteres do Público e da SIC batiam à porta, mas João se escondia, o estômago revirando com a exposição. Foi nesse caos que Miguel reapareceu. Não com flores ou desculpas, mas com Clara nos braços, a menina de olhos curiosos segurando um desenho de um barco no Tejo. Ela insistiu em te ver, o tio que gosta de histórias, disse ele, parado na porta do apartamento de João, chuva fina molhando os ombros. Clara correu para os braços de João, tagarelando sobre peixes mágicos que nadavam no rio. Naquele momento, algo se quebrou, não em pedaços, mas em liberdade. Eles conversaram até a madrugada, café forte e confissões cruas. Miguel admitiu sua bissexualidade, escondida por anos de luto e medo de julgamentos no bairro Pescador. Eu te amo, João. Não por pena, mas porque você me faz querer viver de novo. O romance floresceu devagar, como uma videira no Douro. Passeios de mãos dadas pelo Jardim da Estrela, piqueniques em Monsanto com Clara rindo de borboletas, noites de fado em casas de Alfama onde João cantava versos de Amália Rodrigues com voz rouca, Miguel aplaudindo como se fosse o Carnegie Hall. Mas a sombra do pai pairava. Manuel enviava mensagens através de Isabel, pensa na família, João. Isso vai destruir tudo. E destruiu, de certa forma, primos que pararam de ligar, tias que cochichavam em missas dominicais. Até Rui, o amigo artista, questionou, vale a pena reabrir feridas por um homem com bagagem. O primeiro grande conflito veio no Natal de 2025. Miguel convidou João para a ceia em Alcântara, uma mesa farta de rabanadas e bacalhau, luzes piscando na árvore de Natal. Mas a avó de Clara, uma senhora devota de cabelos grisalhos, cruzou os braços ao vê-los de mãos dadas. Isto não é certo aos olhos de Deus, murmurou ela, autossuficiente para ecoar. Miguel defendeu, voz firme como âncora, avó, o amor é amor. Clara precisa ver isso. A briga explodiu em sussurros afiados, pratos batendo na pia. João, ferido, saiu para a rua gelada, o Tejo negro refletindo fogos distantes. Eu trago maldição para todos, pensou, o frio mordendo como as memórias. Miguel o encontrou horas depois, em um banco perto do padrão dos descobrimentos, embrulhado em um cobertor improvisado. Foge comigo, se quiser. Para o Alentejo, ou até Espanha. Mas não me deixa sozinho nisso. As palavras foram o pivô. João percebeu, o amor não era salvação fácil, mas uma escolha diária, tecida em fios de coragem. Eles voltaram, e a avó, aos poucos, amoleceu, um abraço desajeitado a Clara selou a trégua. Enquanto o relacionamento se aprofundava, o processo judicial acelerava. Vasco, o advogado, marcou a audiência preliminar para janeiro de 2026, no Tribunal de Lisboa. Manuel, envelhecido e curvado como um carvalho seco, apareceu com seu próprio advogado, um tubarão de terno caro, argumentando direitos parentais e cultura tradicional portuguesa. A sala de audiências era um purgatório de madeira polida e olhares frios, o juiz uma mulher de meia-idade com expressão impassível. João subiu ao banco das testemunhas, coração na garganta, revivendo cada sessão em detalhes crus, os choques que faziam os dentes rangerem, as humilhações que roubavam pedaços da alma. Manuel testemunhou depois, voz embargada pela primeira vez, eu fiz por amor, excelência. Ele era meu filho, e eu temia pelo futuro dele neste mundo cruel. Lágrimas escorriam, mas João via além, o mesmo homem que o arrastara para o abismo, agora se vitimizando. A mídia explodiu, manchetes no Diário de Notícias, debates na RTP sobre legados coloniais de intolerância em Portugal. Ativistas como Ana organizaram vigílias fora do tribunal, cartazes com Amor não se cura tremulando ao vento atlântico. Mas o verdadeiro golpe veio de dentro. Durante uma pausa na audiência, Isabel puxou João para um corredor sombrio. Ele está morrendo, filho. Câncer no fígado.
Bebia para esquecer o que fez. As palavras o derrubaram como um soco. Perdoar. Esquecer. Ele correu para Miguel, que o esperava em um café próximo, mãos quentes envolvendo as frias. Eu o odeio, mas... E se eu for como ele? Carregando ódio em vez de paz. Miguel o beijou na testa, suave como brisa de verão. Você é melhor. Sempre foi. O julgamento se estendeu por meses, um labirinto de apelações e perícias. João equilibrou tudo, turnos na cafeteria, noites ajudando Miguel com Clara, lendo O Príncipezinho, em voz alta, voz trêmula de emoção, e sessões com Doutora Sofia, onde desfiava camadas de raiva. Um passo inesperado veio de Rui, um mural gigante no cais do Sodré, retratando João como um navegante que era, veleiro cortando ondas de preconceito, com a legenda Descobrindo Liberdades. A obra viralizou nas redes, trazendo apoio de celebridades portuguesas, atores de Amor de Perdição, adaptado, cantores de morna cabo-verdiana misturada com fado. No clímax, a audiência final em abril de 2026. O tribunal lotado, câmaras piscando como estrelas caídas. O juiz leu o verdito, culpado de abuso psicológico, indenização substancial e ordem de retratação pública. Manuel, pálido como cera, olhou para João pela primeira vez sem ódio, apenas derrota e um vislumbre de remorso. Perdão, meu menino, murmurou ele ao sair, voz um sussurro perdido no burburinho. João não perdoou naquele dia. Mas semanas depois, em uma visita ao hospital em Setúbal, onde Manuel definhava, ele sentou ao lado da cama. Eu te perdoo por mim, pai. Não por você. As palavras saíram como catarse, lágrimas misturando-se ao bip dos monitores. Isabel segurou sua mão, o trio unido em uma frágil ponte sobre o abismo. A vida renasceu. Com a indenização, João abriu uma pequena livraria que era no Chiado, páginas do Tejo, prateleiras cheias de autores como Fernando Pessoa reinterpretado através de lentes LGBTQ+, eventos de leitura com fado ao vivo. Miguel largou parte das pescarias para ajudar, Clara correndo entre as estantes como uma fada. Eles se casaram em uma cerimônia simples na praia de Carcavelos, ondas lambendo os pés, Ana como madrinha cantando Grândola, Vila Morena, em versão arco-íris. Anos depois, em 2030, João olhava o Tejo da varanda de sua casa em Cascais, Miguel ao lado, Clara, agora uma adolescente, rindo ao telefone com amigos. O sol se punha em tons de laranja e púrpura, o mesmo que iluminara seu resgate. Ele havia processado o pai, mas mais que isso, processara a si mesmo, das cinzas da dor, erguera asas de amor. E Lisboa, eterna testemunha, sussurrava, a vida, afinal, era um fado de recomeços.